você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5 e compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo, ok? Eu queria que a igreja desse um aplauso ao Senhor Jesus pela vida desses amados que estão conosco hoje. Se há alguém hoje pela primeira vez, não, acho que a igreja não aplaudiu direito. Vamos aplaudir com mais força, né? Isso. Se há alguém conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, é um prazer tê-los conosco, que Deus abençoe, e parabéns por você ter vencido a chuva e o frio e estar aqui com a gente hoje, em nome de Jesus, ok? Deus te abençoe muito. Se você está aí online com a gente também pela primeira vez, ou está nos conhecendo, vem comer 1 quilo de sal com a gente, para a gente poder crescer juntos aí no conhecimento e na graça do Senhor. Somos uma igreja em células há 23 anos, estamos aí, né, no mover do Espírito Santo, lutando, guerreando, pelejando e vencendo no nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 5, e hoje eu quero deixar uma palavra com você, onde o tema dessa mensagem é do natural ao sobrenatural. Do natural ao sobrenatural. Eu confesso a você que há muito tempo atrás eu trouxe essa mesma ministração à igreja, não lembro exatamente quando foi isso, mas senti no coração desse momento, dessa noite, a gente compartilhar isso aqui. E também confesso a você que essa canção que a gente acabou de cantar agora, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, versículo 28. E eu já estou preparando a mensagem justamente baseado nesse versículo, que a gente já está ali refletindo, estava escrevendo algumas coisas essa semana, pesquisando lá no grego as palavras, enfim. Isso toma tempo, né, queridos? A gente é um investimento de tempo que a gente tem para poder ministrar uma palavra, para poder estudar, poder refletir, pedir a Deus a direção. Às vezes você pensa que é uma ministração e Deus lhe dá outra. Então essas coisas acontecem na nossa vida. A gente tem que estar sempre atento à voz do Espírito Santo, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos do natural ao sobrenatural em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos ver qual é o caminho que Deus tem para nós para chegarmos a esse sobrenatural e entendermos sobre isso. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, ok? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então havia uma grande multidão com Jesus, e estava todo mundo apertando Jesus. Viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos. Deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram ali tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Olha a quantidade de peixe, né? A gente está precisando tomar umas lições aí, o pessoal dos pescadores aí, né? Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Sócios de Simão. Aí o texto vai continuar. Jesus disse então a Simão, não tenha o quê? Não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, deixaram o quê? Tudo, e também o seguiram. Quando nós falamos em viver o natural, queridos, é muito simples a gente poder explicar isso, conversar sobre isso. Quando você vive o natural, justamente falar sobre o seu dia a dia, sobre o seu trabalho, sobre algo que gera uma recompensa para você. Você trabalha, você sai de casa de madrugada, sai para o seu trabalho mais cedo, ou então o horário que for, ou trabalha à noite, enfim.
Ou seja, isso tem muita relação com os nossos ganhos financeiros, por exemplo, que geralmente é recompensa do nosso trabalho. Todos, ou quase todos nós, têm conquistas, e têm conquistas excelentes, justamente pelo resultado do trabalho, nesse nível de empreendedorismo que é um nível natural. Na última rede de casais, nós estávamos aqui, se você não vê a rede casal, está lá no canal Café Pastoral, você pode assistir a ministração que foi colocada aqui, trazida à igreja sobre justamente esse tema que nós trabalhamos, a vida dos casais, né? Essa questão do empreendedorismo, de estar aberto às mudanças, estar aberto a novas ideias, a novas oportunidades. E muitas das vezes a gente ouve muito pouco disso na rede de casais, e nós fizemos questão, Deus colocou isso no nosso coração, e se você não ouviu, só entrar no Café Pastoral e poder assistir lá essa ministração. Tem lá. Isso a gente pode tratar no nível natural, porque todo mundo tem a possibilidade de alcançar essas coisas. A ninguém há impedimentos para isso. Você pode. Então, hoje, a gente começa a colher o resultado do trabalho natural, do nosso esforço. Se você trabalhou, você se esforçou, você está trabalhando para conquistar sua casa própria, talvez seu carro, talvez uma faculdade, ou algo que você e eu queremos conquistar. E não há nada de errado quanto a isso. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, quando Jesus entra em nosso coração, que nós o recebemos, nós começamos a caminhar já em dois tipos de vida. Nós começamos a experimentar dois tipos de vida. A vida que é natural, como qualquer ser humano, porém também começamos a viver o sobrenatural. É claro que não é somente as pessoas que têm Jesus que podem experimentar o sobrenatural, posso te dizer isso. Só que tem gente que experimenta o sobrenatural sem Jesus e vai conhecer coisas que não são nada boas, justamente não vai levar aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando eu falo sobre viver no sobrenatural, pode parecer para muita gente que eu estou falando de algo místico, no sentido de ver anjos, né? Eu quero ver anjos, eu quero ver os céus se abrindo, os anjos descendo, sabe aquela visão de Jacó, enfim. Agora, a Bíblia fala do sobrenatural de Deus em nossas vidas e sobre nossas vidas, que, como falei anteriormente, vai acontecer a partir do momento que nós temos esse encontro real com Jesus e quando nós permanecemos nele. E quando nascemos de novo em Cristo e nós caminhamos em Jesus, seja por 30 anos, seja por 20 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses, enfim, não interessa o tempo. Nós vamos descobrir que também há algo especial que nós chamamos do sobrenatural de Deus sobre nós, que é o seu agir sobre nós, que é a sua manifestação sobre nós. Isso acontece todos os dias. Você lembra da história de Jacó? Quem não conhece a história de Jacó precisa ler a Bíblia sobre a história de Jacó. Quem fez o encontro com Deus aqui conhece um pouco da história de Jacó e quem lê Bíblia também. Se você não leu ainda, é importante você ler a história de Jacó. Jacó, que seu nome foi mudado para qual nome? Israel. Jacó foi mudado para Israel, campeão com Deus, venceu pelo Senhor, enfim, lutou por sua bênção e conquistou. E é interessante você pensar sobre isso, porque a Bíblia diz que Jacó era um homem que onde ele colocava as mãos, onde colocava os pés, a coisa prosperava. Então ele trabalhava e Deus fazia com que Jacó prosperasse. O seu rebanho prosperava, tudo que ele colocava as mãos prosperava. Havia uma unção sobrenatural sobre a vida de Jacó. Quando você vê, por exemplo, a vida de Salomão, Salomão, quando foi reinar em Israel, Deus falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. E Deus falou: já que você não pediu riquezas, não pediu mais nada, você me pediu apenas sabedoria, ou seja, você pediu a melhor parte. E Deus deu a sabedoria a Salomão. Então, Salomão tinha uma sabedoria que estava muito além de toda a sabedoria que o ser humano tinha naquela época. E nós também, queridos, eu e você, certamente nós também temos experiências especiais ou sobrenaturais com Deus. E eu posso dizer a você que quando a gente vê o cuidado de Deus nas mínimas coisas em nossa vida, nós estamos vendo a manifestação de Deus sobre nós. O problema é que tem muita gente querendo, como eu disse anteriormente, ver o anjo, né? Tem muita gente querendo ver a luz. Cuidado na hora que você vê a luz, tá mesmo? Pode ser o seu último dia. Então você quer ver a luz, você quer ver alguma coisa, você quer ver, você quer tocar,
Você quer alguma coisa nesse sentido. Mas eu posso dizer a você que quando você abre seus olhos pela manhã, as misericórdias de Deus estão se renovando sobre a tua vida, diz a palavra, causa de não sermos consumidos. Aí já começa a manifestação do poder de Deus sobre nós. E mais, quando você e eu estamos dormindo, a Bíblia diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ou seja, nós sempre estamos debaixo desse sobrenatural. Mas você vai dizer, mas eu quero algo a mais. Eu desejo algo a mais. Esse algo a mais não pode ser simplesmente alguma coisa, mas precisa ser alguém. Precisa ser alguém. Quem está buscando algo, precisa desfocar do algo e colocar o foco em Jesus. Porque é Ele que vai trazer para você algo extraordinário. O caminhar natural é fato na vida de todos nós. Nós podemos conquistar muitas coisas pelo esforço natural. Porém, existe uma unção, queridos. Existe algo diferente. Lembra daquela mulher com aquele fluxo de sangue há 12 anos? Tinha muita gente tocando em Jesus. Muita gente que estava ali empurrando Jesus. Mas quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, os vestidos de Jesus, Jesus parou tudo e disse o quê? De mim saiu poder. De mim saiu poder. Foi uma unção diferente. Foi algo sobrenatural que aconteceu, apesar de todo mundo estar tocando em Jesus. Aquela mulher tocou de uma forma que chamou a atenção de Jesus, a ponto dela conseguir retirar de Jesus poder, tomar de Jesus poder. E eu posso dizer nesse sentido, pode parecer uma palavra muito forte, mas ela conseguiu fazer algo, tanto que a palavra de Deus diz que outros momentos aconteceram como esse, mas a Bíblia vai relatar o momento dessa mulher. Então existe um sobrenatural, e você sabe que a Bíblia vai contar que ela gastou todos os seus recursos para conseguir cura, e ela não conseguiu no mundo natural. Ela foi alcançar a cura no sobrenatural. Então existe um sobrenatural que vai transcender os resultados de um esforço natural. Muitas coisas que conquistamos, ou vamos conquistar, será o resultado do esforço natural. Não há problema quanto a isso. Mas há algo que aqueles que entregam sua vida a Jesus vão experimentar, irão viver, que irão atrair para suas vidas. É isso que nós chamamos de sobrenatural. Então, quando isso acontecer, tudo será diferente naquilo que você fizer no natural. Quando a gente olha para Lucas capítulo 5, de 1 a 11, nós podemos aprender e como viver este sobrenatural. Como isso vai acontecer? Esse sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Esse sobrenatural de Deus virá sobre todas as áreas da nossa vida. E quando esse sobrenatural for um fato em nossas vidas, quando a gente experimentar isso, isso vai ser maior, querido, do que qualquer crise, de quaisquer circunstâncias contrárias que possam estar hoje você vivendo, virá algo que é sobrenatural. Pode se preparar, porque o Senhor já reservou isso para você. Mas eu tenho que pensar o seguinte: como que eu faço para atrair este sobrenatural? Como é que eu faço para viver isso? Eu quero apresentar a você 3 coisas que Pedro entregou para viver isso. Como que Pedro experimentou isso? O sobrenatural de Deus, é importante você entender que ela é atraído por entregas. Ou seja, na Bíblia, existiam coisas que eram atraídas por entregas, atitudes anteriores na direção de Deus. Então eu realizava algo na direção de Deus e o sobrenatural vinha sobre a minha vida. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. Atitudes nossas podem atrair o sobrenatural de Deus. Isso é um fato. Só você ler a Bíblia, você vai encontrar atitudes nossas podem atrair o sobrenatural de Deus. É claro que Deus é soberano. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem Ele quiser. Ele é soberano. Mas é fato que na Bíblia nós vamos encontrar atitudes de pessoas que atraíram o sobrenatural de Deus. E eu e você sabemos que atitudes diferentes vão provocar o quê?
resultados diferentes. Atitudes diferentes vão provocar resultados diferentes. Quem era Pedro? Pedro era aquele pescador em que a sua profissão ele fazia parte de uma, vamos dizer assim, uma cooperativa de pescadores. Então, para quem pensa que Pedro era um qualquer na vida, né, assim, no sentido de só porque era iletrado, muito bruto, essa coisa toda, pela profissão dele, ele era, porém, até como pessoa, seu temperamento. Porém, Pedro, ele era e fazia parte de uma cooperativa, ele era um empresário, ele tinha uma profissão. E eu e você sabemos que o melhor negócio daquela época, querido, era ser pescador. Eu não sei qual é o melhor negócio dos tempos de hoje. Qual é o melhor negócio dos tempos de hoje? Imóveis? Por quê? Imóveis, construção de imóveis, construção de casas. Então, imóveis nunca perdeu, né? Tem mais alguma coisa? Tecnologia, agronegócio. Tem uma série de coisas hoje. Naquela época, e principalmente naquela região, principalmente na região, o melhor negócio que existia era ser pescador. E eu vou te dizer por quê. Bom, a comida básica era o peixe. Imagina arroz e feijão para a gente aqui, né? A gente pode ficar com sem opção de coisa, mas não sei vocês, mas eu, por exemplo, ficar sem arroz e feijão muito tempo não fica legal. Tem que ter o arroz e feijão, né? Pode ser um ovinho mexido, mas tem que ter o arroz e feijão, não há problema algum. Eu, pelo menos, comigo, eu gosto demais a conta, né? Então, o peixe era a comida básica, era o produto mais consumido pela população. E, segundo algumas pesquisas, moravam naquela região cerca de 6 a 8 milhões de pessoas. Eram 8 São Gonçalos, vamos dizer assim, né? Imagina a quantidade de gente, divididas entre 220 e 230 cidades e províncias. E a comida básica da população era o quê? O peixe. Ora, imagina que o lago tinha que produzir muito peixe. A população era muito grande. Bom, Pedrão era um dos sócios dessa cooperativa. Ele tinha um negócio, ele tinha um barco que era a sua empresa, e ele tinha o seu barco como ferramenta de trabalho, era o ferramenta de sustento. Então, através daquele barco, ele sustentava a sua casa, ele tinha seus ganhos pessoais, ele pagava seus impostos, enfim, uma série de coisas. Como muita gente hoje possui seu negócio próprio, como muita gente trabalha hoje, ou trabalha numa empresa. Então, assim como nós, com Pedro, naquele dia, aconteceu aquilo que todos nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. Foi um dia bem ruim de produção. Não foi nada bom para Pedro. Aquela noite eles pescaram, e você sabe que pescador geralmente sabe a pescar à noite, né? Os profissionais, eles gostam de pescar à noite, parece que o peixe está mais alerta à noite, eu sei o que é, que acontece, os especialistas têm que nos explicar. Mas está mais ativo, né? Em algum horário. Então, eles saíram a pescar, e aquele dia ruim, como todos nós podemos ter, quem trabalha com vendas, por exemplo, na sua empresa, e o dia não foi nada bom para Pedro. E aí, naquele dia, Jesus chega à praia. E Jesus chega à praia com uma multidão. Imagina a decepção de Pedro, né? E a multidão poderia ser aí, alguns dizem que poderia ser de 5 a 8 mil pessoas. 5 a 8 mil clientes chegando na mesma hora, né? Imagina lá você no seu negócio, abrindo a sua porta, vem Jesus com aquela multidão. Você hoje não tem peixe para vender para essa galera. Então, Pedro não estava muito satisfeito para poder ganhar um dinheirinho naquele dia. E Jesus, então, ele precisava pregar aquela multidão que o seguia, ele precisava fazer alguma coisa. E Jesus vai usar o quê? O barco de Pedro como púlpito ou como palanque naquele momento. Pedro é encontrado por Jesus, e Pedro está lavando as redes, porque as redes estavam sujas, tirando a sujeira. Foi uma noite sem resultado, ele não teria dinheiro, e como aquele vendedor, como eu disse, que vende e não consegue vender legal naquele dia. E além de não ganhar, Pedro ainda lavava as redes, porque a mesma coisa que pode acontecer com a gente, né? Além de não vender nada, ainda tem as contas para pagar, ainda tem os pepinos para resolver, tem as situações que vêm no nosso dia a dia. Então, Jesus chega e vê um Pedro, provavelmente triste por não haver pescado nada e cheio de contas do Império Romano para pagar, cheio de publicanos já cobrando na sua porta. E ele já estava ali, com certeza, com muitos problemas. E Jesus chega e diz para Pedro: Pedro,
Você está disposto a me entregar algumas coisas? Talvez isso você não vai encontrar no texto. Então, a gente vai usar algumas conjecturas aqui, vamos tentar pensar, né? Vamos dar uma de Marco Feliciano hoje, para a gente poder pensar melhor o que está acontecendo, né? Pedro chega com a multidão, Pedro está lavando as redes, e aí aquela multidão, estava todo mundo não oprimindo, mas comprimindo Jesus, ele apertando Jesus, Jesus precisava pregar, e aí ele chega e encontra Pedro triste, porque não tinha pescado nada, e pode dizer, Pedro, estou hoje disposto, você está disposto a me entregar algumas coisas? E Deus, então, Jesus, ele pede 3 coisas a Pedro. 3 coisas interessantes ele pede a Pedro. E quando essas coisas são entregues, aí vem o sobrenatural sobre nossas vidas. Quando aconteceu isso com Pedro, veio o sobrenatural. Quando ele fez essas 3 entregas, veio o agir de Deus. A primeira entrega que Jesus pediu a Pedro foi: Pedro, eu preciso do seu barco para pregar. Eu quero o seu barco para pregar. E Pedro poderia dizer assim, dar uma desculpa, uma boa desculpa, assim, eu vou precisar, eu não pesquei nada. Mas o que Pedro fez? Simplesmente isso, usa o barco. Jesus foi pegando o barco e foi usando. E o que era o barco para Pedro? Eram os seus recursos materiais. Era aquilo que ele tinha de mais valor. Então é importante que eu e você possamos entender uma coisa. Nós só vivemos o sobrenatural de Deus quando nós permitimos Jesus colocar o pé nesses negócios, ou colocar as mãos nesse negócio. Quando a gente entrega ao Senhor, o barco significa a honra a Deus, a honra ao Senhor. O barco significa a nossa generosidade, a nossa voluntariedade contra os nossos recursos. O que Pedro tinha era o seu negócio, era a sua empresa, e a primeira coisa que Jesus usou foi aquilo que Pedro tinha de recursos materiais. Você pode pensar assim, mas isso eu já sei. Está pronto para entregar seu barco? Está pronto para entregar seu barco? Pedro dependia do barco para sustentar-se. Pedro dependia do barco para pagar seus impostos, pagar seu plano de saúde. Estou conjecturando, tá, pessoal? Estou trazendo para o nosso tempo. Não conjectura, não. Estou fazendo uma, como que se diz? É mais ou menos isso mesmo. Contextualização. Obrigado, mestre. Amado mestre. E aí Pedro que tinha que pagar o plano de saúde, tinha que pagar a conta de luz, tinha que botar gasolina no motor do barco, tinha que fazer uma opção de coisas, tinha que pagar a escola das crianças, comprar os livros, comprar o uniforme. E aí Jesus vem logo e usa aquilo que Pedro tinha de recurso para sobreviver, para que eu e você possamos entender que o sobrenatural vai acontecer na nossa vida quando nós entregamos aquilo que temos de recursos em todos os níveis da nossa vida. Compreender isso para você ouvir é muito fácil. Praticar isso, querido, é um outro nível. Quando Pedro entrega o barco a Jesus, o que Pedro faz? Ele entrega o barco e ele volta às redes. Ele foi fazer justamente aquilo que ele precisava fazer. As redes estavam sujas, e quando ele começa a limpar as redes, Jesus, então, fala para Pedro que ele precisava de mais uma coisa de Pedro. Na verdade, seriam 3. Então, ele pediu o primeiro barco, Pedro entregou. Aí Jesus vai chegar agora eu preciso de outra coisa. Eu preciso de outra coisa. Eu não posso arrastar esse barco sozinho. Pedro, você pode parar de limpar essas redes aí e me ajudar a arrastar o barco? Eu não preciso só dos seus recursos materiais, Pedro. Eu preciso do teu serviço para mim. A segunda entrega para que você gere o sobrenatural na sua vida é aquilo que Jesus está dizendo a Pedro. Eu preciso do seu serviço, do seu trabalho para mim. Eu não preciso só dos seus recursos materiais, eu preciso do seu trabalho. Eu preciso mais do que seus recursos materiais. Eu preciso de você, do seu tempo. Eu preciso dos seus recursos, do seu trabalho. Eu preciso que você cuide de vidas.
Eu preciso que você doe seu talento, aquilo que eu te dei. Na hora que você nasceu, você já nasceu com talento. Eu preciso que você entregue isso. Pedro, pare de limpar redes sujas, porque eu preciso do seu serviço agora. Queridos, há vidas que precisam de nós. E Deus nos escolheu para cuidar dessas vidas. E não é porque você é bom ou ruim, não interessa. Deus quer te usar. E para haver o sobrenatural, para acontecer aquele sobrenatural que nós vamos ver lá na frente, que aconteceu, você sabe do que eu estou falando? Primeira coisa, Jesus pediu o barco. Segundo, agora eu quero o teu serviço, vai além do barco. Deus quer de nós, nossas entregas, porque Ele quer realizar a sua obra aqui na terra. Aí Pedro, então, larga as redes sujas e ajuda a colocar o barco no lugar certo. Imaginem a cena. E a multidão está esperando Jesus pregar. E aí, Pedro termina, e a gente fica imaginando Jesus dizendo, Pedro, imaginando, né? Pedro, muito obrigado, colocou o barco no lugar certo, beleza, ok. E aí Pedro pensa em fazer o quê? Voltar para as redes sujas para lavar lá a rede. Aí Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, você já entregou seus recursos materiais a mim. Você já se dispôs a me servir por um instante. Mas eu queria te pedir a terceira coisa agora. A terceira coisa, porque a terceira é para ressuscitar. Eu gostaria que você parasse de mexer nessas redes por um pouco. Eu preciso dessa terceira entrega. Eu quero que você sente e separe um tempo para me ouvir. Eu quero que você dê seu tempo para mim. Eu preciso que você não simplesmente entregue seus recursos, faça um serviço, mas eu quero que você pare e foque seus olhos na minha palavra. Eu quero que você pare e ouça a minha voz. Porque não é só entregar os recursos, não é só fazer um serviço, mas eu quero que você vá além. Eu quero que você pare para me ouvir. Eu quero que você mergulhe. Eu quero que você mergulhe na minha palavra. Eu quero ter intimidade com você. Essa é a terceira entrega que Jesus exigiu de Pedro. Pedro, você precisa ter intimidade comigo. Você precisa ter um tempo comigo. Jesus está dizendo, você precisa ler e meditar na minha palavra. Você precisa orar. Você precisa entrar e permanecer na minha presença. Queridos, quando nós entregarmos tudo isso ao Senhor, você pode ter certeza que você terá tudo o que você necessita para a sua vida. Deus não veio suprir vaidades. Deus, Ele supre nossas necessidades. Você sabe disso. Isso é prosperidade do alto. Prosperidade não se trata de riquezas. Prosperidade é o suprir de Deus em nossas necessidades. E se nós queremos viver isso intensamente, nós vamos ter que nos entregar intensamente ao Senhor. E olha que alguns historiadores dizem que Jesus pregava de 4 a 5 horas. Imagina Jesus pregando hoje, querido. Nossa geração fast food. 4 a 5 horas. Paulo não era diferente, você sabe disso. Tanto que aquele jovem caiu do prédio e estava dormindo, que não aguentou. Essa é a terceira entrega que Jesus falou com Pedro. Aí quando Jesus acaba de pregar à multidão, o que vai acontecer? Vai todo mundo embora. A multidão foi alcançada pela palavra. E aí Pedro que te entregue o seu barco. Pedro que disse, eu vou servir. Pedro que parou para ouvir a palavra. Jesus chama Pedro e diz assim, Pedrão, vem cá. Pedro não conhecia Jesus, ok? Ainda, intensamente. Pedro ouviu falar de Jesus. Ele ainda não foi escolhido como apóstolo naquele tempo. Ele não tinha sido chamado ainda. E aí Jesus chama Pedro e fala assim, Pedrão, vem cá. Lança as redes. Pode lançar as redes na água. Queridos, quando há uma entrega plena, não serão as circunstâncias contrárias ou as crises que irão impedir o suprir de Deus em nossas vidas.
seja as coisas mais difíceis, ou seja, as coisas mínimas, Deus tem cuidado de nós. Deus não vai nos isentar dos problemas que a vida impõe ao ser humano. Você pode passar por uma enfermidade séria, você pode passar por um desemprego, você pode passar por uma falência na sua empresa, você pode passar por uma perda, você pode passar por tudo isso. Deus não nos isenta dessas coisas. Ele nos capacita a passar por elas. Ele nos capacita a vencê-las. Ele irá nos suprir em todos esses momentos. É isso que eu quero que você entenda segundo a palavra de Deus. Então, quando há essa entrega plena nesses 3 níveis, porque tem gente que pode dizer assim, mas eu oro todo dia, é um nível, por que você largou os outros? Ah, mas eu ajudo lá na igreja de vez em quando. Mas isso é só um nível. E os outros? Ah, mas eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, sou primicista fiel. E os outros? Perceba que o sobrenatural te exige 3 coisas. No caso de Pedro aqui, eu quando estava relendo isso tudo e vendo, quando eu estava terminando, eu pensei assim, essa mensagem, ela tem muito a ver com a vocação ministerial. Se eu fosse pregar pastores hoje, talvez eu usaria essa mensagem para pregar aqueles que estão sendo chamados para o ministério. Porque se você quer entregar a sua vida, foram os passos que Pedro teve que passar, justamente para ouvir, larga tudo e vem ser pescador de homens. Larga tudo e vem ser pescador de homens. Aleluia. Aí Pedro vai responder o que é para Jesus? Jesus, você já sabe da história, né? Você já leu aqui comigo. Jesus, nós pescamos a noite toda e nada, mas por sua palavra. Só quem tem intimidade, só quem ouviu a palavra é capaz de fazer isso, querido. Porque ele não poderia dizer assim, mas por sua palavra, se ele não tivesse ouvido a palavra. Então nós não sabemos qual foi a mensagem que Jesus pregou, Ricardo, naquele dia. Porque não tem aí nada relatado. Qual foi a mensagem? Qual foi o título da mensagem? Qual foi a exegese de Jesus, aquela coisa toda? Nós não sabemos. Mas naquele dia, provavelmente, alguma palavra tocou no coração de Pedro, e Jesus falou, e Pedro fala assim, tá bom, Jesus, eu não pesquei nada, mas por sua palavra, provavelmente Jesus despertou a fé de Pedro, por sua palavra eu vou lançar a rede. Eu não sei o que estava no coração de Pedro, nem você, nem podemos aqui indagar. Será que Pedro estava testando Jesus naquela hora? Não sei o que estava acontecendo. Mas ali ele demonstrou fé. Por sua palavra, eu vou lançar as redes. E por que essa fé veio? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Você nunca terá fé se você não ler e meditar na palavra de Deus. Se você ficar ouvindo mensagem todo dia de pregador, sua fé não será a mesma daquele que pega a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus e procura praticá-la. Você pode ouvir 300 mensagens, mas você precisa ler e meditar nessa palavra. E é o que aconteceu. Você sabe a história, o que aconteceu? Pedrão pegou o barco, saiu, os outros barcos foram atrás. Aí Jesus gritou, lance as redes! Aí Pedro vai. Imagina Pedro jogando, como que é? Tarrafa, né? É claro que não era tarrafa, né? Mas imagina um cara fera de tarrafa. Aquela que sai um zero, o pessoal fala, né? Cadê o pescador? Tem algum pescador nesse lugar, em nome de Jesus, para me ajudar? Né? Lança a tarrafa abre certinho, né? Aí Pedro lança. A gente lança e bola tudo. Aí ele lança as redes e começa. Por sua palavra, por sua palavra, por sua palavra. A gente fica imaginando os peixinhos lá, né? Aí Jesus já tinha dado a ordem, ô, peixes, pss, ei, acorda.
Cardumes, atenção! É os cardumes. Sim, senhor, Criador. Esmilinguido. Sim, senhor, Deus Criador. Lá para a rede do Pedro agora, todo mundo. Mas vem todo mundo que está nesse lago aí. Junta todo mundo, estou mandando. E vão os peixes lá. E eu fico imaginando que não era qualquer peixe não, né? Eram os grandes, os tops, né? Jesus não manda qualquer coisa, mandou logo os tops, né? E foi mandando. E foi juntando peixe, juntando peixe, juntando peixe. E a Bíblia vai dizer que era tanto peixe que o barco começou a afundar. E chama os outros barcos e começaram a colocar os peixes nos outros barcos. E Pedro naquela hora já estava desesperado. E ele não estava desesperado porque estava vendo só o dinheiro entrar. Pim, 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 pim. Não. Era barco cheio de peixe e os outros também. Sabe, queridos, talvez o seu natural está indo bem. Então, o seu natural está indo bem, você tem um bom trabalho, uma boa empresa, está tudo indo bem. Mas Deus quer que você viva o sobrenatural. Ou talvez você esteja como Pedro naquela noite sem resultados. Só está limpando rede suja o tempo todo. Você lança a rede, só vem sujeira. Deus também quer lhe dar o sobrenatural. Mas para isso acontecer, você vai ter que fazer entregas. Primeiro, uma entrega pessoal, uma escolha pessoal. Você precisa abrir seu coração para Jesus. Você precisa deixar Jesus reinar. E aí, quando você deixar Jesus reinar, e vocês, irmãos, que estão aqui, nós estamos aí, você que está online, você vai ter que dizer: eu quero que meus recursos materiais toquem a obra do reino de Deus. Eu quero que meus serviços toquem o reino de Deus. Eu quero que a minha vida esteja completamente ligada à voz de Deus, à voz do Senhor. Meu tempo com Deus, meu tempo para Deus. Por quê? Porque isso irá mover o sobrenatural. Se você quer ver o sobrenatural, se você quer viver o sobrenatural, porque no natural, você trabalha, você conquista, meu irmão. Você estuda, você vai conquistar como qualquer ser humano sobre a face da terra, sendo crente ou não. Sendo cristão ou não, você vai trabalhar, vai estudar e vai conquistar. É só você ser uma pessoa organizada, bem instruída, com conhecimento, capacidades, você vai conquistar. Agora eu pergunto a você, você não quer além do natural? Porque o sobrenatural, escuta uma coisa, Pedro, quando recebeu o seu milagre dos peixes, ele dividiu com os outros barcos. O nível do sobrenatural que Deus quer colocar sobre a tua vida não é só para você não, meu irmão. Não sei porque eu apontei para você. Sem querer. Não é só para você não. É porque Ele quer que você compartilhe com os outros. Oi? Ele quer que você compartilhe com os outros. Então aqui, eu já vejo os arquitetos, já temos a dentista, né? Os médicos, as médicas, os advogados, os profissionais da construção civil de excelência, o pessoal que trabalha no mercado financeiro, os administradores, o pessoal que trabalha na área de saúde, o pessoal que trabalha na educação. Deus, em tudo aquilo que você faz, Ele quer ver acontecer o sobrenatural. Quando você chegar na sua escola para dar aula, se essas 3 entregas estiverem acontecendo na sua vida, seus alunos verão o sobrenatural. Você verá o sobrenatural. Quando você, como sacerdote da sua casa, você, mulher da sua casa, fizer essas 3 entregas, você verá o sobrenatural na sua casa. E eu posso aqui dizer uma coisa a vocês. Você, depois que aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e começou a andar nesse sobrenatural, a
tua casa, fisicamente falando, não foi mais a mesma. Duvido se você não reformou sua cozinha, seu banheiro, sua sala, botou o piso em algum lugar, começou a mudar, aquela sujeirada toda começou a tirar. Aquelas porcarias você começou a jogar fora. Tem uns, como se diz aí, uns acumuladores, né? Tem uma turma que é acumulador, precisa... Tem coisa que a gente guarda, mas tem coisa que tem que jogar fora, meu irmão. Rede suja você tem que jogar fora, meu querido, porque tem hora que você vai limpar a rede, mas tem hora que não dá, né? Quando essas 3 entregas acontecerem na sua vida, você verá o sobrenatural. Porque, por enquanto, talvez você esteja vivendo só no natural. Você está satisfeito? Beleza, segue em frente. Mas assim como Pedro, Jesus está te chamando para o sobrenatural. Porque o sobrenatural não é só para satisfazer seu ego, satisfazer suas vontades. Porque Pedro recebeu tanta coisa e sabe o que ele fez? O que ele fez com tudo? O que ele fez com tudo, irmãos? Entregou tudo. Agora você vai deixar de ser pescador para ser pescador de homens. Você vai abrir mão de tudo. Pedro viu a maior oportunidade da vida dele quando aqueles peixes todos vieram, querido. Ele falou, estou rico. Estou rico com esse cara. Pedro não estava entendendo nada. Até porque o judeu estava esperando o Messias. Imagina o Messias enchendo os barcos de peixe. É ele que é o Messias, é claro que é. Só pode ser. Fazendo isso aí. Pedro teve que passar 3 anos com Jesus, para depois morrer de cabeça para baixo. Depois de muitos 3 anos, né? Depois de Jesus ter ressuscitado, depois de Pedro ter sido perseguido, entrega a sua vida a Jesus, e segundo os historiadores, segundo a tradição, escolheu morrer de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que abriu mão de tudo. Por que Pedro abriu mão de tudo, queridos? Só por causa daquele milagre ali? Pedro conheceu o que nós não conhecemos. Pedro andou sobre as águas. E Pedro hoje está na eternidade. Está junto com Jesus. Aquele que ele entregou tudo. Ele viu além. Ele viu além. Então, se você quer um sobrenatural na tua vida, não é só vir à igreja domingo, não, filhão. Tem gente que até nem se esforça tanto assim. Não vence seus desafios pessoais. Se entregou. Tem outros que limitam. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não se limite, não. A fé sempre nos impulsiona. Lembra a quarta-feira aqui, Rede de Casais? A fé sempre nos impulsiona a ir além. Sempre nos impulsiona a ir além. Deus tem mais para você, meu irmão. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Em nome de Jesus. Mas é preciso fazer essas 3 entregas. Quais delas estão faltando na sua vida? Ou está faltando na sua vida? Vamos fechar nossos olhos. Vamos refletir agora um pouquinho. Vamos orar ao Senhor. Vamos deixar de lado agora outras coisas e vamos refletir um pouco. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a sua palavra, ou de forma presencial ou online. E talvez hoje, de maneira especial, o Senhor tocou o coração de alguém aqui. Eu confesso ao Senhor, ó Deus, e como eu falei aqui para os meus irmãos, ao reler esse texto e ao ver essas entregas, eu lembrei de alguns anos atrás, quando eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E desde aquele dia, Senhor, em diante, nunca, jamais, mesmo antes, porque eu já tinha entregue minha vida ao Senhor, faltou absolutamente nada na minha casa. Mesmo na escassez,
Mesmo naquele momento que as coisas mais simples, as coisas grandes, aquela porta que tinha que se abrir, aquele projeto que a gente sonhava, e aquilo que o Senhor não queria na nossa vida, o Senhor disse não e pronto. Porque quando fazemos essas entregas ao Senhor, o Senhor nos surpreende. Aleluia. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos ajuda. Porque as tempestades vêm, as lutas vêm, as guerras vêm, o desânimo vem. E de alguma forma sobrenatural, o Senhor vem sobre nós. Aquele momento que a gente pensa não tem mais jeito, e o sobrenatural acontece. Senhor, essa igreja aqui experimentou há uns meses atrás justamente isso, Senhor. Quando nós estávamos às portas daquela guerra, Senhor, e o Senhor foi lá e mudou de uma forma sobrenatural, onde nem os mais entendidos daquele problema que estávamos enfrentando diziam não tem jeito. E de um dia para o outro, o Senhor tira uma pessoa de um lugar e coloca outra, e muda tudo. E essa semana nós vimos o decreto final disso. Por que tudo isso? Porque essa igreja mergulhou nessas 3 entregas. Senhor, é a tua mão de poder, é o Senhor nos provando na fé, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor mostrando quem está aliançado, quem está firmado, é o Senhor nos fazendo conhecer as pessoas, é o Senhor permitindo a gente se conhecer, é o Senhor fazendo a gente aprender a ser mais aliançado ainda, é o Senhor abrindo portas e fechando portas. É a manifestação do teu poder. Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor quer nos levar além, muito além de tudo isso que a gente está vendo. Eu sei como nós ouvimos a oração aqui, Deus, da Lúcia orando e dizendo que o Senhor mostrou a tua serva que nós iríamos além, como igreja local, para a glória do Senhor. Mas é preciso haver essas 3 entregas, Senhor. Senhor, nós queremos entregar nossos recursos através da honra ao Senhor. O Senhor não requer tudo de nós. O Senhor requer a honra. A honra, então a honra é toda sua. O tudo de nós é a honra toda sua. Tudo já é seu, nós já entregamos. É seu. O Senhor quer o nosso serviço, o nosso empenho, o nosso trabalho. O Senhor requer de nós o nosso tempo contigo, a nossa intimidade, um relacionamento profundo. E essas 3 coisas unidas numa engrenagem irá gerar uma pesca sobrenatural. Em nome de Jesus eu creio nisso. Fique de pé, meu querido. Fique de pé se você crê nisso. Fique de pé se você recebe isso. Fique de pé e aplauda Jesus, porque Ele, de alguma forma, gerou o sobrenatural na sua vida. Você não é mais a mesma pessoa. Sua casa não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo homem, a mesma mulher. Você é outra pessoa em Cristo. Você é nova criatura. O sobrenatural já veio sobre ti.